Cara, hoje eu vou te passar basicamente a habilidade que eu particularmente acredito que nos próximos anos vai ser a habilidade. Vai ser uma habilidade que vai definir se você vai ser minimamente feliz, se você vai ter algumas coisas ali que são essenciais para você ter uma qualidade de vida boa. E eu não tô falando dinheiro, mulheres, esses caras, nem nada. Eu tô falando de coisas que realmente vai te deixar feliz, como coisas realmente que valem a pena, sabe? Uma boa relação com Deus, relacionamentos duradouros, família, essas coisas. E é isso que eu tô querendo dizer. Segurança também, pô, dinheiro é sempre importante, eu não vou ser, nunca sou hipócrita aqui, tento ser o mais verdadeiro aqui possível, mas não é só dinheiro, a vida não é só dinheiro e essas coisas são, na minha visão, muito mais importantes que dinheiro em si. E cara, a habilidade em si seria gestão de pessoas, a habilidade de se comunicar bem e fazer um jogo de política ali, sabe? Não necessariamente politicagem, né? Mas, cara, fazer um jogo ali de política, de gestão de pessoas com que você consiga fazer aquele ambiente funcionar e meio que apagar incêndio, sabe? E o porquê que eu tô falando isso? Cara, sinceramente, a gente hoje vive num mundo muito polarizado. A gente vive num mundo que tudo é ideologia. A gente vive num mundo que simplesmente as pessoas estão cheias de ódio, cheias de rancor, cheio de, cara, raiva e sem perdão. Um mundo sem perdão, um mundo sem caridade, um mundo sem amor, sem bondade, sem altruísmo. As pessoas, no geral, estão muito, sei lá, muito amarguradas, muito raivosas e, tipo, muito politizadas, sabe? Muito amargas no geral. Então, tipo, tudo virou partido. Então, é homens contra mulheres. Você é do partido dos homens ou você é do partido das mulheres. Você é Lula ou Bolsonaro. Você é esquerda ou direita. Você é Israel e Palestina. Você é Estados Unidos ou China. Você é comunismo, você é capitalismo, tipo, virou extremo e tudo virou um motivo gigantesco de você se afastar das pessoas. Então, simplesmente você coloca ali, você divide as pessoas em um grupo, você coloca ali, vocês são pertencentes daqueles grupos, você é pertencente daquele grupo e bota essas duas pessoas para duelar até a morte. Esses dois grupos vão simplesmente se eliminar brigando ali numa briga interminável que não vai levar nenhum dos dois a lugar nenhum e a gente sabe disso. Então, a gente vive nesse mundo, cara, extremamente politizado e polarizado. Então, esse que é o problema porque as pessoas esquecem do que é realmente mais importante, cara, que é tipo amar as pessoas, fazer caridade, simplesmente fazer o bem pelas pessoas que você ama e, cara, eu já vi gente se afastando de família por conta de política, eu já vi gente brigando muito por conta de assuntos diversos, assuntos irrelevantes e, tipo, levando para um lado tão pessoal que era como se fosse uma ofensa pra pessoa, tá ligado? Tipo, um pensamento diferente por causa de ideologia. Então você simplesmente uma pessoa caiu numa ideologia, a outra caiu em outra ideologia e simplesmente elas agora se odeiam. Parabéns, você foi brutalmente manipulado pelo sistema que colocou duas pessoas para se ficarem ali, duas pessoas que eram família, duas pessoas que eram amigos muito próximos, que poderiam se ajudar, que poderiam, pô, simplesmente criar uma relação ali que não ia necessariamente, pô, precisar do Estado para alguma coisa. Então, cara, você foi fruto de uma injustiça, aconteceu uma parada aqui comigo, você consegue me ajudar? Você consegue me dar um dinheiro para eu não ter que pedir dinheiro ao banco? A gente sabe que no Brasil tem uma taxa de juros de 15% ao ano, você pode me ajudar com isso? Pô, mano, claro que eu posso, não sei o que, mas não. Você simplesmente brigou com a pessoa porque ela tem uma ideologia política diferente daqui da sua e simplesmente isso foi o estopim, foi o que você falou, velho, eu não tô nem aí pra essa pessoa, ela que se foda. Cara, isso é fruto de uma pessoa que quer, de um sistema que quer que as pessoas se polarizem. É muito interessante você ficar ali e ter eleições de 51 a 49, sabe? Tipo, isso no geral é bom, sabe? Mas para as pessoas isso é uma bosta e isso é altamente destrutivo, isso é a pior coisa possível, sabe? De tudo. Você só gera destruição de famílias, você gera amizades em ruína, você gera divórcios, relacionamentos que poderiam ter sido muita coisa, mas por colocar homem versus mulher, por colocar direita versus esquerda, e simplesmente feminismo, machismo, os caralho, todas essas ismo que fode a sociedade, tipo, fazem as pessoas se duelarem aí até a morte. Você bota isso, você adiciona isso e acaba os relacionamentos, acaba as famílias, acaba tudo. E aí
só sobra o Estado e você fica refém de um Estado que não tá nem aí pra você e só quer te dar ali um pouquinho pra você viver ali sem dignidade, mas sobreviver, né? Então você não vai viver, mas você vai sobreviver e só vai fazer aquela roda gigante ali girar, aquela roda estatal altamente improdutiva e altamente destrutiva girar e girar e girar e girar e girar. Então, cara, será que isso realmente vale a pena, mano? E por que que eu tô falando isso? Agora que você entendeu o porquê que a polarização acaba com a nossa sociedade, o porquê que esse ódio e esse rancor todo acaba com a sociedade, a gente tem que entender o que que resolve tudo isso. A gente resolve isso através de insumo no diálogo. A gente, infelizmente, nossa, olha que, cara, extremamente, pô, revolucionário, né? Resolver as coisas conversando, e não simplesmente dando um tiro na pessoa ou algum caso assim do gênero. Então, tipo, partindo para outras vias, ou simplesmente não conversando mais com a pessoa, ou só negligenciando uma pessoa que é da sua própria família, ou um amigo que você já foi muito próximo. É idiotice, no geral, é muita, porra, fudido e, sinceramente, cara, que bagulho idiota, sabe? Isso é tão pequeno comparado a todo o resto. O político estão nem aí pra gente, eles querem tudo que a gente se foda e que a gente pague cada vez mais imposto pra eles encherem o bolso do dinheiro, aquele bolso podre deles de dinheiro, e você tá aí brigando com a sua mãe, brigando com seu pai, brigando com seus familiares por conta de político que nem sabe que você existe e só trata você como se fosse mais um número pra ele poder desviar. Você aí, trouxa da relação, perdendo contato com a sua família, que é a pessoa que, a única pessoa ali da Terra que vai ter, pô, um amor maior por você, simplesmente por conta de motivo besta e idiota. Só que você é extremamente maturo e burro ao ponto de você não enxergar isso e só ficar ali. Não, mas ele não pode fazer isso porque ele é do Bolsonaro, ele é do Lula. Tipo, pô, mano, vai tomar no seu cu. Você tem 8 anos que você tá brigando com uma pessoa pra ver qual super-herói é melhor. E aí depois vocês saem na mão até depois ficarem de boa, porque, o meu super-herói é melhor que o seu, ou tipo, cara, você é idiota, tipo, realmente, isso só é feito pra gerar ansiedade, rancor, ódio nas pessoas e não levar a gente a lugar nenhum. E a gente só aprende a contornar essa situação e viver melhor. E como é que você vai resolver isso? Nossa, conversando, ouvindo aquela outra pessoa, não simplesmente escutando, mas ouvindo aquela pessoa, tentando entender as motivações dela, o porquê que ela fez aquilo, por que ela agiu daquela forma, tentando entender e ali tendo um mínimo de empatia, né? Porque, pô, você também não é uma pedra, né? Você consegue pelo menos entender um pouquinho as pessoas e fazer isso conforme para você ter um fim maior, vai ter uma coisa melhor ali, assim, perdoar a pessoa com mais facilidade, entendendo, sei que o perdão é difícil, mas é a única coisa que vai te libertar desse ciclo de ódio aí, escroto, que a sociedade hoje em dia prega e, pô, alimenta isso, o sistema sempre tá alimentando isso em você, enquanto as coisas vão acontecendo. E aí, cara, é assim que você resolve, tá ligado? Perdoando a pessoa, simplesmente deixando a pessoa falar, não gritar, falar, não gritar, ter calma, paciência. E pra isso, mano, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser um filho melhor, você vai ser um gestor da sua empresa melhor, porque isso você não vai simplesmente, cara, ficar puto um dia, estourar com os seus funcionários, tomar um monte de processo trabalhista e depois se fuder e fechar a sua empresa. Você vai ser um gestor bom, sabe? Você vai ser um gestor bom, você vai ser um empresário melhor, um pai melhor, um filho melhor, um aluno, um aprendiz, um professor, qualquer coisa melhor, mano. Porque você vai ter algumas habilidades que hoje em dia são escassas e hoje em dia são frutos ali de, cara, bons relacionamentos. Então você vai ouvir a pessoa verdadeiramente, você vai entender o lado dela, você vai perdoar atitudes, você vai ter mais calma antes de falar, você não vai falar simplesmente qualquer merda e de forma impulsiva, você vai ter um pouquinho mais de prudência, um pouquinho entender um pouco as motivações daquela pessoa verdadeiramente, você vai escutar ela, você vai ouvir na verdade, e assim você vai ser melhor, você vai ter bons relacionamentos e isso vai ser muito melhor pra você, confia em mim, porque você tá falando com alguém que conheceu isso e uma pessoa que, cara, verdadeiramente teve que lidar com muito fogo. Então, tipo, não simplesmente, pô, cara, empresa dá muito problema, mano. Dá muito problema e a gente, tipo, pô, querendo ou não, é um ambiente de trabalho. Então a gente tá ali convivendo todos os dias e trabalhando, não é simplesmente tipo, estamos aproveitando bons momentos. Não, mano, trabalho é estressante, sabe? É cansativo, é chato às vezes, em muitos momentos. Então, tipo,
simplesmente acontece, sabe? Você vai estar ali naquele momento e, mano, vai ter, pô, momentos à flor da pele, que a gente vai se exceder. Só que você tem que entender como é que você vai é, esses problemas, eles vão acontecer de qualquer forma, mas você tem que saber como contornar eles, como você vai fazer isso acontecer, mesmo através desses problemas, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, como você vai superar isso. É dessa forma que a gente vai fazer. E cara, eu passei aqui, anotei 4 principais ações que vai fazer você ser um melhor gestor, um melhor ser humano, um pai melhor, um filho melhor, e etc, etc, etc. Algumas coisas ali para você, um básico de gestão de pessoas, isso daqui não é nada de forma muito empresarial, não tô falando tipo, é porque querendo ou não, pessoas, então você consegue, são pessoas iguais, então as mesmas pessoas da sua família, as mesmas pessoas da sua empresa, isso aplica para tudo, porque a gente está sempre lidando com pessoas. Porém, não é uma coisa muito voltada para o empresarial, é mais voltada no âmbito geral, pessoal mesmo, então mais ligado a pessoas no geral. Primeira atitude, mano, é dedicar tempo naquilo pra resolver. Então você simplesmente, cara, vê que tem algum problema e você dedicar tempo àquilo. Então se você vê que aquilo ali vai demorar muito tempo e que aquilo ali vai, cara, dedicar um tempo ali grande e assim, dedica esse tempo, mano, porque vai valer a pena. E é melhor você ficar 4, 6 horas resolvendo aquilo ali, não precisa ser direto, não precisa ser ali, pode ser um pouco pausado, pode ser de acordo com o possível, tenta fazer da forma mais eficiente possível, mas lembra que essas feridas, assim, normalmente elas abertas e elas sendo expostas tipo, cutucar elas algumas vezes, elas vão ficando profundas e acaba que para você conseguir meio que repaginar isso, às vezes numa relação interpessoal, ou às vezes num negócio, é um pouco trabalhoso e demora tempo. Então, dedica tempo a isso, porque, mano, sinceramente vai valer a pena. Mesmo sendo às vezes um trabalho que às vezes você vê que não dá ROI, mas é um ROI subjetivo. Segunda, meio que lei, segunda dica e segunda mandamento no geral, é, cara, entender que às vezes, falando de pessoas, é uma ciência não exata. Então, pessoas é uma ciência não exata. E o que que isso significa? Que às vezes, mano, uma ciência exata, 1 mais 1 é igual a 2, e é sempre assim, mano, porque 1 mais 1 é igual a 2 e sempre vai ser 2. Então, não importa o que você queira fazer, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Falando de pessoas, às vezes 1 mais 1 vai dar 0,25 e você tem que aplaudir e ficar muito feliz com isso. Porque é uma ciência não exata, mano. Às vezes as pessoas não vão estar 100% no dia delas, às vezes elas vão estar num momento ruim, às vezes elas vão estar muito inspiradas, às vezes elas vão estar ótimas. Então, às vezes 1 mais 1 vai dar 50, às vezes 1 mais 1 vai dar 2,5, sabe? Então, tipo, é uma ciência exatamente, extremamente não exata e sem tanta previsibilidade. Então, querendo ou não, a gente tenta metrificar ali e deixar o máximo possível, mas, querendo ou não, às vezes vai ter oscilações, às vezes é uma coisa que não necessariamente vai dar certo, e dependendo da situação, dependendo do contexto, você tem que se conformar com aquilo ali e às vezes até ficar feliz com aquilo ali. Às vezes 1 mais 1 vai dar 0,5 e você tem que comemorar, você tem que ficar feliz, você tem que falar, caralho, isso daqui foi o melhor que deu pra fazer nesse momento, nesse contexto e de acordo com essa situação. Entenda isso, porque você vai entender, vai tentar cobrar menos as pessoas, entender um pouco mais elas e ter um pouquinho mais de tolerância com algumas situações no geral. Falando pro outro, é ter calma, cabeça, paciência e constância, porque assim como qualquer outra coisa, você tem que ter calma para resolver esses problemas, você precisa ter muita paciência, porque é uma coisa bem mais difícil do que parece. Você ouvir pessoas falando durante muitas horas, você tem que ter paciência, você tem que ter calma e principalmente você tem que prestar atenção naquilo ali. Não importa você simplesmente falar um monte de coisa, você ouvir muita coisa, só que você não está prestando atenção naquilo, porque aquilo ali é realmente importante para aquela pessoa. Se você não está prestando atenção, ela vai perceber e ela vai ficar puta com você, não vai querer mais falar com você. E cara, para você resolver depois esse problema, por você ter negligenciado ele no começo, é muito pior e vira uma bola de neve escrota. Então, tenha isso em mente, porque é um processo bem difícil, é como resolver qualquer outro problema dentro de uma empresa, porém, não exato, porém, não simplesmente, tipo, sei lá, pagando que você se resolve, não é simplesmente mudando algum processo ou simplesmente automatizando de alguma forma. Não é assim. Simplesmente você vai ter que botar a cara a tapa, entender exatamente o que está acontecendo e tentar resolver da melhor forma possível.
E o último ponto que eu coloquei aqui é conhecer profundamente as pessoas envolvidas e saber exatamente o que falar e suas motivações. Então, às vezes eu posso falar, por exemplo, com o meu sócio uma forma um pouco mais agressiva ou às vezes uma forma um pouquinho mais incisiva e batendo em tais motivações que eu sei que para ele são mais importantes. Não vou fazer isso e olha, não me entenda mal que você não deve fazer isso pensando em magoar aquela pessoa. E você tem que sempre fazer as coisas querendo engrandecer aquelas pessoas. Então, numa sociedade, você vai querer que a pessoa se esforce mais. Em um relacionamento interpessoal, você vai querer que o relacionamento e vocês dois, como um relacionamento e uma unidade, melhorem. Num outro contexto familiar, em outra coisa, você vai querer que aquele ambiente seja agradável e etc, etc, etc. Então, você não pode fazer essas coisas para saber onde é que exatamente aquela dor da pessoa aperta e fazer aquilo ali exatamente para magoar ela e machucar ela. Você não pode fazer isso. E, cara, querendo ou não, às vezes em alguns momentos de raiva e alguns momentos de explosão a gente acaba fazendo, e é um problema que a gente tem que ver, a gente tem que ser humilde também, aprender. Poderia colocar até mais outro, um ponto extra aqui, é saber pedir desculpa, saber ser orgulho, saber deixar o orgulho de lado, deixar o ego, a vaidade de lado, e realmente entender, cara, porque, mano, fiz merda mesmo, tenho que ir lá pedir desculpa, baixar a cabeça, entender, e às vezes numa situação que você não necessariamente vai estar errado, você vai ter que pedir desculpa sim. E numa situação que às vezes você vai estar certo, você vai ter que pedir desculpa também, às vezes, dependendo da situação, dependendo da pessoa que você está lidando. Lembre-se que você estando mais ou menos no controle, você se colocando mais no controle daquela situação, é mais fácil de você resolver. Então, se você colocar como culpado e pedir desculpa, às vezes, por uma coisa que às vezes você não fez e deixar a sua vaidade de lado, vai facilitar muito de resolver os seus problemas, principalmente falando de pessoas, porque as pessoas, no geral, são vaidosas, são orgulhosas e normalmente não assumem, não gostam de assumir os próprios erros e colocar os erros na cara, em divulgação. Então, você pedir desculpa e você tomar o erro somente para si, se você aguenta isso, vai ser melhor e você provavelmente vai ter uma relação ali melhor com a pessoa e melhor com a equipe, né? Isso a gente está falando não só de pessoa, a gente está falando de equipe. Você aplique isso da maneira que você achar mais inteligente para o seu negócio, para sua família, para sua vida pessoal, para seus relacionamentos e etc. Lembre-se que isso não foi o vídeo mais técnico possível, então eu não vou falar aqui de fórmula de gestão, então tipo, quantas pessoas uma pessoa tem que liderar, a fórmula para você mais ou menos entender quantas pessoas uma pessoa é passível de liderança e etc, etc, etc. Várias coisinhas ali um pouco mais técnicas de liderança empresarial e etc. Não preciso falar isso. Mesmo sendo importante, mesmo sendo um conteúdo relevante, o essencial é entender a pessoa. Você entendendo como lidar com pessoas, isso já vai ser muito bom, isso já vai facilitar muito, 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 muito a sua gestão. E isso vai ser o bolo completo. A cereja do bolo vai ser um pouquinho mais uma coisa empresarial, um detalhe mais específico. Mas isso é a cereja do bolo. Se você souber exatamente fazer isso daqui, você vai ter um bolo extremamente sólido e que resolve 99,999% dos problemas. Se colocar a cereja, perfeito. Mas, se não, você já vai ter uma coisa aqui que vai resolver muitas coisas e provavelmente se você aplicar isso e com uma certa constância, deixando a vaidade e o ego de lado, você vai ter excelentes resultados e você vai ter uma vida melhor. E deixar essas coisas de lado é difícil, não tô falando que é fácil nem nada, não tô falando que a gente nunca vai explodir, nunca vai errar. Porém, a gente tem que aprender, ser humilde, ver quando a gente errou, ver quando a gente não errou e também às vezes não ter vaidade de pedir desculpa ou às vezes também não ter vaidade de falar que desculpa mesmo não estando necessariamente errado, ou simplesmente só ter falado alguma coisa errada no contexto errado, porque também a gente tem que aprender a tomar a culpa pra gente em alguns momentos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo que eu vejo muito valor, é um vídeo que eu vejo, cara, que tão necessário para a sociedade atual e tão poderoso um conteúdo desse, porque a gente vê que tem coisas muito maiores do que vaidade, tem coisas muito maiores do que dinheiro, que simplesmente seriam resolvidas através de um pouco de diálogo, mais horas dedicadas àquilo ali e um pouco mais de vontade. Então, eu acho que realmente isso vai ser muito importante. O mundo hoje em dia tá muito agressivo, tá muito, rancoroso, muito amargo no geral, então, igual eu já falei, cara, você toma partido de qualquer coisa e acabou pra você, ficou uma chatice do caralho, então, tenha isso em mente e, por favor, utilize esses conhecimentos, porque isso vai ser muito bom pra sua vida, e no geral,
vai por mim que isso funciona de fato. Então esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha agregado de uma forma positiva, que você consiga aplicar isso e consiga, cara, funcionar na sua vida. Se uma pessoa aplicar e essas coisas funcionar na vida dela, já valeu, já tá tudo bem, e é isso que eu procuro aqui todos os vídeos. Então, esse foi mais um vídeo meu, espero que tenha ajudado, valeu, tamo junto.